tudo bem com você? Seguindo a nossa linha de atuação como business partner, como parceiro do negócio, como parceiro na gestão, eu vou trazer um conceito e baseado na ideia da DIPS, de transformação cultural, e a GEPS Assessoramento atuando como guardiã da cultura, vamos falar sobre autonomia e inovação, que eu venho falando nos projetos que eu venho fazendo durante os semestres passados e tentando implantar isso no gestor, para o gestor conseguir passar para a equipe, que é o mais importante. Para subsidiar o nosso tema, a GEPS Especializada BH fez essa apresentação aqui que eu vou trazer para vocês. Alright? Quais são os conceitos aqui? Há muita confusão sobre esses tópicos aqui. Às vezes, a gente precisa determinar o que é independência, o que é autonomia no trabalho e alçada. Isso porque há muita confusão entre eles. Muitas vezes não concordamos com a alçada que precisamos respeitar, dada que ela foi estabelecida pelo banco. Eu falo, ninguém me dá autonomia. E aí o que acontece depois? Vem a pesquisa de clima, e aí eu coloco, eu não tenho autonomia. Às vezes não é que você não tem autonomia, é que você não tem alçada para fazer, certo? Vamos falar então sobre o primeiro, pelo tema independência. Independência pode ser caracterizada inicialmente pela capacidade de realizar tarefas sem auxílio externo. Aqui podemos lembrar assim, quando a gente entra no banco, fica sempre alguém do lado orientando a gente, sempre alguém monitorando o que a gente está fazendo, certo? Eu sou independente, eu consigo trabalhar em equipe, eu agrego, eu escuto com empatia. Isso aí é a independência versus a interdependência, certo? Segundo item, alçada. São os limites da burocracia para delimitar a ação, para minimizar riscos organizacionais e pessoais, compliance e governança. É o que eu tinha falado antes, sobre ter alçada e sobre ter autonomia, certo? Vamos falar de autonomia. Autonomia, refletir e escolher o modo pelo qual as ações são realizadas. É uma via de mão dupla, certo? Como a gente pode falar? Uma decisão é uma possibilidade em agir em nome próprio, bancando erros e acertos. É a iniciativa versus a responsabilidade. A autonomia ela é parecida com a independência, mas também se trata da tomada de decisão pessoal de maneira consciente, com liberdade, a partir das competências que você tem ou que você está desenvolvendo. Aí a gente vai para o último item aqui, autonomia no trabalho. Quando tem autonomia no trabalho, o funcionário vira o protagonista e ele vai além, certo? Ele entende os riscos e as consequências das eventuais falhas, porque ele cria um método para aperfeiçoar o trabalho. Ele evolui, ele se desenvolve, ele tem a visão sistêmica de tudo que está acontecendo. Tá? Foco na responsabilidade. Tem pessoas que têm o conceito de accountability, que vocês viram em alguns cursos da UNBB já, na sua forma de trabalhar, que é ter a responsabilidade. O accountability se refere à predisposição absoluta em assumir uma responsabilidade individual. Tá? Tem gente que coloca essa responsabilidade externamente e tem gente que coloca essa responsabilidade internamente. O locus externo, ou funci, a pessoa, terceiriza a responsabilidade. Nunca é culpa dela. Nunca foi ela que fez. Sempre ela tem uma desculpa. Ela tem baixo desenvolvimento das soft skills, da inteligência emocional, da habilidade de relacionamento. Ela tem maior acomodação na busca por soluções. Ela economiza nas ações e nas responsabilidades. Quem é mais desenvolvido tem o locus interno. Ele assume o controle e a responsabilidade pelos resultados. Ele tem o senso de dono, ele é o protagonista. Ele mobiliza a galera. Ele consegue agregar e levar todo mundo para cima. E ele se transforma quando você dá algum feedback para a pessoa. Tem gente que você dá um feedback que é uma coisa importante de ser feita e que às vezes o resultado não é legal, mas você precisa dar. Tá?
Vamos levantar algumas questões nisso aí. Quem é responsável pelo meu desenvolvimento profissional? Eu assumo a responsabilidade pelas atitudes perante a minha equipe e todos os membros envolvidos, todos os stakeholders. Eu sou parte do problema quando os erros ocorrem na minha equipe, ou eu falo que o problema não foi aqui, que a culpa não é minha, que não foi a gente. Dentro da minha área de atuação, eu encorajo as pessoas ao meu redor a serem autônomas e se autorresponsabilizarem? Vamos pensar nisso. Protagonista. Então, quem que é protagonista? É quem sempre sai na frente, procurando as melhores soluções. Quem se compromete com o trabalho e com o resultado. Quem assume a postura ativa para propor melhorias para a organização. Quem tem iniciativa. Quem assume responsabilidade. Quem tem consciência do papel do seu trabalho e do seu papel no ambiente que vive. Quem se conhece. Não tem muita coisa descrita na nossa função, mas que podemos agir para gerar maior satisfação do cliente para a empresa. Tem o by the book e tem o by the soul. O que não está contra o normativo está de acordo com os valores e com as estratégias da empresa que podemos fazer. Então, por exemplo, não está escrito que eu sou obrigado a atender com empatia, mas eu tenho que ter isso. Eu tenho que ter empatia para atender um cliente, certo? Eu sou protagonista ou eu sou coadjuvante? No meu dia a dia, eu consigo perceber o significado do meu trabalho e agir by the soul, com a razão interna, não apenas by the book, com a razão externa. Não é ir contra o normativo, mas é além deles. Gentileza, que eu estava falando, empatia, educação, cortesia, presteza. O ser humano que melhor compreender o significado do seu trabalho terá mais autonomia para aprender, vai se sentir mais seguro e vai despertar mais confiança do que aquele que fica parado esperando ordem, igual engrenagem, igual um robozinho. Há muito do não descrito na nossa função, mas que a gente pode agir para gerar maior satisfação do cliente, certo? O que não está contra o normativo, mas se temos espaço para não ferir as normas e as alçadas, nós podemos fazer, tá? É nisso que confiamos, porque o líder age by the soul, o líder age pela razão interna e não apenas by the book, tá? Não apenas pela razão externa, certo? No meu trabalho e na minha vida, estão conforme o meu projeto e as condições que eu tenho de desenvolver? Pensar nisso aí. Pipeline de liderança, isso é bem divulgado na UniBB, pela GEPS, vindo da DIPS, para você saber onde você está. Você é o líder de si? Você é o líder do seu time? Você é líder dos líderes? Cada vez mais as empresas buscam profissionais capazes de identificar e de criar oportunidades, ou buscar soluções de forma espontânea. Assim, aqueles que não se limitam a fazer apenas o que lhe é solicitado e está disposto a fazer mais pelo grupo, se destacam. Autonomia, assim como liderança, são competências que podemos desenvolver. Não é apenas ser nato. É um líder nato. Dá para desenvolver. E o primeiro degrau é a autogestão. É você ser líder de si mesmo. Quando a gente consegue ser líder de nós mesmos, e quando nós entendemos isso, nós conseguimos atingir outros patamares de liderança. A autonomia aqui e a delegação. Esse é um ponto importante para quem tem equipes maiores, que é o nosso caso. A autonomia e a delegação. As pessoas dentro de um time apresentam níveis de conhecimento, habilidades e atitudes diferentes para uma mesma tarefa. É o chá. Conhecimento, habilidade, atitude. Então, a gente precisa entender onde cada peça é mais bem aproveitada e melhor encaixada. Certo? Avaliar o nível de prontidão de cada integrante da equipe e adequar o seu estilo de gestão com esse nível. Eu vou cobrar todo mundo do jeito que eu me cobro. Não faça isso. Isso não dá certo. Eu tenho essa característica que eu tenho que melhorar. Porque às vezes a gente acha que o outro vai entender do jeito que você entendeu, que a gente mesmo entendeu. E não é assim. Como as pessoas são bem diferentes, alguns você vai entender que vai aprender sozinho. Outros você vai ter que provocar o amadurecimento nele para entender. A inovação.
Inovação é o efeito da renovação ou criação de uma novidade. Inovar é criar caminhos ou estratégias diferentes aos habituais meios para atingir determinado objetivo. A ideia de inovação não é só inventar produto novo, tecnologia, não. Pode ser um método de realizar um trabalho que você já tem e que você faz de um jeito diferente. É isso que o banco vem incentivando a ser utilizado. Tá? Por exemplo, criar uma planilha, criar um método de automatização de um serviço que você faz. E você costuma trazer sugestão de melhoria para o seu time? Você tem essa clareza que a gente pode trazer inovação? Pensa nisso. Vamos tentar trazer isso para o nosso time. Código de ética está falando isso. Esperamos que nossos liderados sejam protagonistas de sua carreira e promovam seu autodesenvolvimento, demonstrando iniciativa e comprometimento, além da capacidade de adaptação e mudanças de cenário. Esperamos que os nossos líderes contribuam para o desenvolvimento dos liderados, incentivando a autonomia, a inovação e a transformação cultural, que é o que eu comecei falando na nossa capacitação aqui. Aqui ó, a gente tem os 5 impulsionadores da cultura, tá? Isso aí é a base da cultura, é a base da estratégia corporativa do banco, certo? Queria agradecer a todos vocês e a você que prestou atenção aqui em mim até agora. Eu tenho esses cursos aqui que vocês podem utilizar para autonomia e inovação. Dê uma olhada neles, eles são bem legais. Vamos implantar isso na equipe nesse semestre e contem comigo. Alright? Obrigado, gente. Precisando é só chamar que eu estou junto de você. Abraço.